Hoje vamos falar de vilões do The Flash da primeira temporada, mas vou fazer um vídeo um pouco diferente. Quero falar, da minha opinião, quem são os 10 melhores vilões que apareceram na primeira temporada dessa série. Então, se você ficou curioso para saber quem são esses 10 vilões, venha comigo nesse vídeo acompanhar. E não tinha como começar essa lista se não fosse por ele. O Flash Reverso, o Ark, né, inimigo do Flash. E aqui na série ele foi muito bem desenvolvido, né? Gostei bastante da ideia de mudar a identidade secreta dele, né? Afinal, todo mundo conhece, né, o Will Bartown. Então, né, fizeram aquela jogada de mestre ali de Will Bartown, né, roubar a identidade do Dr. Elson Wells, né? Então ele passa toda a primeira temporada, né, como Dr. Wells. E ele, né, é o vilão que acabou, vamos dizer assim, criando o Flash. Primeiro porque ele voltou no passado para matar a mãe dele, a mãe do Barry, que é a maior motivação do Barry, né? É deter os criminosos e salvar o pai dele. Tudo isso por causa do que aconteceu naquela noite. E também porque foi o Dr. Wells, né, que criou a explosão do acelerador de partículas, que deu os poderes para o Barry. E aqui, né, nessa primeira temporada, o Flash Reverso é muito bem desenvolvido, né, com aquela ideia, né, dele usar ataques para, vamos dizer, carregar ele, para ele ficar cada vez mais rápido. Por isso, né, que toda vez que ele ia correr com o Barry, ele era muito mais rápido que ele, né? Então, com certeza, ele é o top 1 dos melhores vilões que apareceram nessa temporada. Afinal, todo episódio que ele aparecia, né, era épico. O segundo da lista é o Viga. Esse vilão que apareceu no 6º episódio da primeira temporada. E tem toda aquela história dele ser um valentão que batia no Barry quando o Barry era, né, pequeno, e agora ele mesmo, o Barry tendo super velocidade, ele ainda não consegue bater no cara porque o cara é de aço, né? E tem toda essa jogada aí, né, que deixa o vilão, que já é épico, muito melhor ainda. Eu lembro que eu assisti esse episódio, né, na TV aqui, quando lançaram pela primeira vez. Eu lembro do Tyler, né, do Barry correndo e os vidros estourando, né, os alarmes dos carros apitando, e aquele cara, né, se transformando em metal. E toda a construção do Viga nesse episódio foi muito bem feita. Foi mais um episódio pro Barry evoluir, né, porque o Barry sofreu nesse episódio, se quebrou todo, mas, né, no final deu certo. E com certeza, depois do Flash Reverso, o Viga foi o melhor vilão que apareceu nessa primeira temporada, né? Uma pena que ele não apareceu em mais episódios. Queria muito ver ele em outros episódios da série The Flash. E o terceiro da lista foi muito difícil de escolher, porque tem alguns vilões aqui que eu queria que tivesse nessa lista, mas eu escolhi o Mark Mardon, né, que é o Mago do Tempo, mas não o Mago do Tempo que apareceu no primeiro episódio. Ele é o que apareceu no episódio 15 da primeira temporada. Pra quem olhou a série, né, sabe que os Mardon eram 2 irmãos. Um é o Clark, né, e o outro era o Mark. O Clark acabou morrendo no primeiro episódio ali, o Joey matou ele e tudo, né. E aí no episódio 15 aparece o irmão dele buscando vingança, e principalmente contra o Joey, né, que foi o policial que matou, né, o irmão dele. E por que eu escolhi o Mark? Primeiro porque ele é o Mago do Tempo original, né? Ele é o Mago do Tempo que aparece nas revistas em quadrinho. Só que na revista em quadrinho ele usa uma varinha mágica lá que faz ele controlar o tempo. E aqui na série ele é um meta-humano. E falando dos poderes dele, ele é muito mais poderoso que o irmão dele, né? Já que ele consegue controlar o clima até em lugares fechados. E o leque de poder dele é bem maior, né?
E eu escolhi ele por causa dos poderes, da construção do personagem aqui, né? Ele buscando vingança e acabou não conseguindo, é óbvio, né? E também porque ele foi o vilão que fez o Flash, né, voltar no tempo pela primeira vez. Porque foi por causa do tsunami que ele criou que o Flash correu tão rápido, né, que voltou um dia no tempo. E o Mark Morrow, né, foi um vilão épico nessa primeira temporada também. Tanto é que ele continuou na série, né, e depois mais pra frente ele aparece algumas vezes ainda. E aí, você concorda com a minha lista dos 3 melhores vilões que apareceram na primeira temporada de The Flash? Qual outro vilão você acha que deveria estar nessa lista? Me conta aqui nos comentários. Também não esqueça de curtir esse vídeo, pois assim você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é bom. Também se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que vem por aí.